Preparação para o vestibular. No dia 21 deste mês, encerram-se as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. E a preparação dos alunos segue então a todo vapor. A gente vai falar a partir de agora aqui no Tom Maior de que maneira os pais, a família são importantes como um apoio emocional para os estudantes que vão prestar vestibular neste ano. Para mais detalhes, então, sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Tom Maior a mestre em aprendizagem de vestibulandos pela Universidade Federal de Goiás, MBA em Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva e também especialista em Inteligência Emocional e Neurociência, Fernanda Leal. Fernanda, boa tarde, bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde, muito obrigada a vocês pelo convite e a todos que estão nos acompanhando aqui na Sagres. Quem também participa deste bate-papo conosco, nossa parceira aqui do Sistema Sagres de Comunicação, Lívia Bailão. Oi, Lívia, boa tarde. Oi, Jéssica, boa tarde para você, para a Paloma, para toda a equipe do Sistema Sagres e do programa Tom Maior, para a Fernanda que está aqui conosco e também deixar um abraço para os ouvintes telespectadores do Sistema Sagres com um gostinho de frio, né, Jéssica? Como você viu, as coisas já estão esfriando por aqui. Tá friozinho, por enquanto tá gostoso. Agora a previsão para amanhã é de mais frio ainda, aí eu não sei se eu vou estar tão feliz não, viu, Lívia? Vamos começar aqui. Quando eu escuto a previsão, só um pouquinho, quando eu escuto a previsão para amanhã, eu já sinto frio antecipado, eu já gelo, falo, não pode ser. Não, 4, 5 graus, gente, tem que preparar melhor, porque tava conversando com a Paloma aqui, a gente sai muito cedo, né, de madrugada, então a sensação térmica vai estar mais baixa ainda essa temperatura, mas vamos aguentar firme, né, passa rápido, o frio aqui em Goiás não dura muito tempo, não. É isso aí. Para começar o nosso bate-papo aqui, Fernanda, falar um pouco sobre o apoio dos pais, da família, nesse processo de preparação para quem está prestando vestibular, vai fazer provas do Enem, vai prestar vestibular neste ano de 2022. A família ali, os pais, nesse processo todo, Fernanda, você avalia que eles ajudam ou atrapalham mais? Como que é esse processo? Eu costumo brincar que não é só o filho vestibulando, né? É uma família vestibulanda, porque todo mundo sofre junto, dá risada junto, torce junto, mas a posição dos pais é uma posição ligeiramente ingrata. É um pouco pior do que a posição de um técnico de um time de futebol, porque no caso de um técnico de time de futebol, se o técnico der uma orientação, ele vai ser ouvido. E não é isso que acontece quando os pais vão dizer alguma coisa a respeito da preparação dos filhos. Porque eles escutam normalmente algo do tipo, você não entende, no seu tempo era diferente, e essa dificuldade de comunicação pode gerar um grande problema. De um lado eu tenho filhos ansiosos que com qualquer abordagem dos pais se sentem extremamente cobrados, mesmo que nem sempre o papo seja sobre cobrança, e famílias, mães e pais também muito ansiosos, com muita vontade de entender melhor os processos, e o processo de estudo e, sobretudo, de provas, ele é complexo. Se a gente for falar só sobre como a prova do Enem é corrigida, já daria uma aula só sobre isso. Então, a gente tem alunos, né, ansiosos, pais ansiosos e uma certeza que se essa galera toda estiver conseguindo se comunicar bem, eles têm muito mais condição de se apoiar. E a jornada, que já é desafiadora, ela ser um pouquinho mais leve. Jéssica? Oi, Lívia, pode falar. Perdão. Oi, Paloma. Eu queria perguntar para a Fernanda, aproveitar aí que ela deu uma deixa, né, sobre a comunicação, porque você traçou um cenário, assim, intenso, né, Fernanda? Algo delicado e difícil, mas me parece, então, que a comunicação seria um caminho. O que fazer nessa hora, no enfrentamento dessa situação doméstica que afeta todos os membros da família? Sem dúvida, Lívia. A parte mais importante é a comunicação. O que mais chega para mim de reclamação ou de preocupação é o fato de que meu filho não me conta, meu filho não fala, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se está estudando, se não está, se realmente está preparado ou não. O ideal é que essa comunicação já acontecesse antes. O que eu costumo dizer para os pais é: se vocês não estão acostumados a falar sobre estudos, sobre sonhos, sobre rotina, sobre desejos, do nada, às vésperas da prova, começar a perguntar, vai passar, não vai, está preparado, não está, vai soar como cobrança e vai faltar intimidade na comunicação. Então, a parte mais importante é que essa comunicação exista. Se essa comunicação ela já foi diminuindo, ela foi esfriando,
à medida em que essa criança ela chegou na fase da adolescência, a primeira coisa a se fazer é abrir espaço para isso, né? E permitir que o adolescente fale. Como é que isso é feito na prática? Os pais têm um hábito, né? A gente, como pai, como mãe, tem o hábito de querer educar o tempo todo. E ninguém precisa educar o tempo todo. É aproveitar momentos onde o filho vai te contar uma situação, vai te contar que um amigo fez alguma coisa, vai te contar alguma coisa que aconteceu no colégio, e experimentar um exercício simples, mas que é bem desafiador, que é só ouvir. Você não precisa falar sobre tudo, criticar tudo, fazer sermão sobre tudo, pagar sapo sobre tudo, como os meninos dizem. Você pode simplesmente se inteirar de uma situação que aconteceu e dizer, é interessante, não sabia. E ok, porque se toda a comunicação que chega do outro lado eu vou ouvir com o lugar de, olha, eu não posso perder um segundo para educar esse menino. De eu pegar cada um desses momentos e transformar uma comunicação, uma fala corriqueira em um sermão, eu vou afastar, a comunicação vai deixar de existir. E, a meu ver, nada é mais grave dentro de uma educação de um adolescente em casa do que pais adolescentes que simplesmente não conversam. Se não existe diálogo, não dá para fazer ideia do que está acontecendo do outro lado. Fernanda, e uma necessidade, às vezes, grande, né, extrema por parte do jovem, de agradar os pais ou corresponder a alguma expectativa da família, pode acabar atrapalhando na hora do jovem realizar uma prova que ela é grande, extensa, né, e que meio que decide, pelo menos momentaneamente, o futuro ali do jovem? Com certeza. Um dos grandes desafios de novo, por conta da comunicação, os pais às vezes não fazem ideia de que isso é um dos grandes problemas. A última pesquisa que eu fiz, um levantamento que foi feito em 2017, a gente entrevistou mais de 1.000 alunos e chegamos em 10 das maiores preocupações dos pré-vestibulandos. E entre essas 10 preocupações está o medo de decepcionar a família. Só que eles não vão simplesmente chegar no pai, na mãe, no avô, na avó, na madrasta, no padrinho, enfim, e dizer, oi mãe, estou assim, chato assim, nervoso assim, irritado assim, porque estou com medo de decepcioná-los. O que chega é um olho virando, é uma porta batendo, é uma comunicação truncada, por isso eu tenho falado cada vez mais da importância da comunicação. Do lado dos adultos também, começar a perceber que talvez aquela irritabilidade, a dificuldade de conversar, seja, por exemplo, o medo que eles têm de não ser aprovados e não necessariamente desinteresse ou falta de vontade. Estamos conversando aqui no Tom Maior com a Fernanda Leal, ela que é especialista em inteligência emocional, neurociência e também mestre em aprendizagem de vestibulandos pela Universidade Federal de Goiás. Outro ponto importante, Fernanda, é falar como estimular, né, nesses alunos, quem está se preparando aí para as provas, um olhar positivo, né, sobre todas as etapas que são construídas durante todo esse processo de preparação para finalmente chegar lá no fim do ano e prestar o vestibular, né? Como que ele tem que aprender também, né, e dar importância para esse olhar positivo durante todo esse processo e de que maneira também a família, né, neste momento, ela pode tentar ali intensificar essas relações, né, com quem vai prestar o vestibular, de uma maneira assim que não esteja colocando aquela pressão em cima do estudante. Um espaço para comunicação é sempre algo importante. Conseguir perceber momentos em que esse estudante ele está satisfeito com algo, mesmo que enquanto pai, enquanto mãe, enquanto avô, enfim, enquanto responsável, não enxergue naquela conquista algo tão grandioso. Se teu filho achou que aquilo ali era importante, comemorar junto, ficar feliz junto. Se você tem em casa um adolescente que tem vivido aí os últimos meses, a gente já está no mês de maio, sempre só olhando para aquilo que está de errado na rotina, ou se comparando com quem já está num nível mais avançado mesmo de preparação e de nota, ajudar esse adolescente a entender que é processual, que é processo. Se a gente resolver correr a maratona, a gente não vai hoje calçar o tênis e correr 42 quilômetros. Isso não existe. Com o estudo é a mesma coisa. Então, é preciso entender que existe um processo e que o processo é feito de maneira gradativa. Por mais que exista vontade de ser aprovado, estudar não é uma questão de força de vontade. Embora o senso comum impere e a maioria das pessoas tem essa impressão, né? Que para estudar você precisa de força de vontade. Para estudar você precisa de força de vontade, de estratégia, de método, de paciência, de resiliência, de encarar os próprios erros. Não é tão simples. É aquilo que a gente costuma dizer, né? Se fosse tão simples sentar e estudar, todos os adultos que têm a oportunidade e o privilégio de continuar estudando, continuariam. E a gente sabe que isso está
muito distante de ser uma realidade. Porque necessariamente estudar é encostar na nossa própria ignorância, né? Estudar é descobrir aquilo que você ainda não sabe. Então, isso pode ser um privilégio, isso pode ser, que legal, isso aqui eu ainda não sei, vou aprender algo novo, mas isso também pode ser o aluno olhar para si mesmo como alguém que é burro e incompetente, isso entristecer. Então, ajudar a apurar esse olhar apreciativo, que é esse olhar do foco do positivo, o foco na solução, é um exercício que, se feito em família, com certeza vai trazer bons frutos para a relação da família e para uma preparação mais saudável desse adolescente para o vestibular, para as provas do Enem. Jéssica, Paloma, deixa eu perguntar para a Fernanda, porque você foi fantástica agora, Fernanda, assim, na minha visão, quando você traz que uma mesma experiência, que é essa de estudar e aprender, pode para uma pessoa significar uma ignorância, o contato com algo que ela não controla, porque ela não conhece e não sabe. Uma outra, já uma oportunidade, né, de descobrir, aí, de se lançar no mistério, digamos assim. E aí, a minha pergunta para você vem isso, como que o que mais ou menos sinaliza e indica isso no adolescente? É preciso a gente olhar a família, olhar esse sistema, o que vem nisso que, na sua experiência, nos seus estudos, indica que é para um lado e que é para o outro? Se a gente usar aqui a teoria da professora Carol Dweck, que é uma grande pesquisadora das áreas de mentalidade, que é como o ser humano enxerga seus erros, seus fracassos, seus sucessos, isso é moldado logo na primeira infância, já ali por volta dos 4, 5 anos, a gente consegue enxergar quem olha para os erros como uma oportunidade de aprender algo novo e quem olha para o erro como um sinal de incompetência. Normalmente, os filhos que são taxados como os mais inteligentes da família são os primeiros que vão ter mais dificuldade de lidar com os próprios erros, porque para eles, errar é sinal de burrice, eles são considerados inteligentes porque erram menos. Quando a criança constrói toda a sua personalidade em torno dessa personagem, o filho mais inteligente, o primo mais inteligente, o colega mais inteligente da sala, normalmente são alunos que se sentem muito mais pressionados. Eles estão sempre muito mais preocupados em acertar e provar para os outros que eles são sim inteligentes do que em aproveitar as oportunidades. Porque, na verdade, aprende mais quem erra mais. Então, se eu lido de uma maneira mais leve com os meus erros, eu me permito muito mais contato com a minha própria ignorância, por assim dizer, e eu aprendo mais. E eu lido com tudo isso de uma maneira mais leve. Se eu começo a sentir uma pressão muito grande, tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno, né? Que é pensar, se eu começar a errar, vão descobrir que eu não sou tão bom assim. Se eu começar a errar, é um sinal de que eu não sou tão competente. Esse aluno, esse adolescente vai sentir uma pressão muito maior, mesmo a família pressionando ou não. Então, um bom caminho é fazer essa primeira análise. Na infância, como é que era a relação dessa criança com o estudo? Era aquela criança que para todo mundo era brilhante, genial, e que de repente veste aí uma carapuça de gênio da família, e o gênio da família não pode errar. Vamos combinar que se todo mundo coloca uma expectativa de que essa pessoa já deu certo, em que momento ela pode simplesmente dar errado? E a vida não é feita só de dar certo, a vida é feita de vários dar errado ao longo da jornada. Esse é um primeiro ponto. Se eu consigo olhar para trás e enxergar que a infância de um dos meus filhos foi assim, por exemplo, estar mais atento é um caminho. Porque para esse adolescente vai ser mais difícil, por exemplo. Certo. Se você é estudante, vai prestar vestibular também no final do ano, vai fazer a prova do Enem, mande a sua pergunta, se tem um questionamento, participe aí pelo nosso WhatsApp ou também no nosso chat ao vivo no youtube.com/SagresTV, que a gente vai aqui registrar a sua participação no tom maior. Nosso contato já foi restabelecido com a Fernanda. Fernanda, a gente teve um probleminha aí na conexão com a internet, seu vídeo travou, mas agora parece que já está tudo ok. Pode retomar, por favor. Muito obrigada. Eu estava falando sobre identificar os primeiros sinais de um adolescente que lida bem com os próprios erros, encara como uma oportunidade de aprendizagem, e aqueles que encaram o erro como um atestado geral de incompetência. Para essa primeira situação, se errar é a oportunidade de aprender, eu vou lidar com essa jornada do pré-vestibular de uma maneira mais leve. Para esse segundo exemplo, quando o erro é atestado real de incompetência, vai ser muito mais desafiador. Eu estava comentando aqui que aprende mais quem erra mais. Estar preparado nessa jornada de Enem, de vestibular, é estar preparado para errar muito mais.
um dos maiores erros de estudantes que se preparam muito, que estudam muito e que não passam. E eu sei que eles parecem lendas urbanas, né? Todo mundo tem alguém assim na família, um primo, um conhecido, um cunhado, um vizinho que estudou muito, mas não passou. Tem gente que vai olhar e vai dizer, será? Não, não é possível, porque só não passa quem não estuda. Infelizmente, essa história não é verdade. Tem muita gente que estuda muito e não passa. Porque a prova é desafiadora, a gente está falando de fazer uma questão em 3 minutos, envolve um preparo emocional importantíssimo, envolve algo como uma resistência física de ficar 5 horas e meia, 6 horas sentado numa cadeira, lendo e resolvendo questões. Então, é preciso preparar tanto o conteúdo, as habilidades técnicas, as estratégias de prova, mas também preparar o emocional. Fernanda, uma das coisas que você trouxe para a gente é a importância de ter uma estratégia para estudar, né? Não é só sentar ali, colocar a cara nos livros e continuar. Eu queria saber se é importante também colocar um tempo de respiro no cronograma de estudo desse aluno. Isso é realmente importante? E se for, quais são os benefícios que essa atitude, que essa ação pode trazer na hora do estudo? Excelente pergunta. Há alguns anos atrás, quando eu comecei a defender a importância do que eu chamo de descanso consciente, a falar da importância do sono, da meditação, do lazer, eu fiquei taxada como a mentora fofa dos estudos, porque parecia absurdo alguém que está conversando com um pré-vestibulando dizer que um vestibulando precisa dormir bem, dizer que um vestibulando precisa descansar. Só que não faz sentido orientar ninguém com base em achismo. Infelizmente, o senso comum impera quando o assunto é aprendizagem. As escolas ainda não abraçaram a neurociência da aprendizagem. Faz sentido se for parar para pensar, porque a gente tem pouco menos aí de 45 anos que a gente entende melhor como o cérebro aprende. Fato é que a aprendizagem, ela perpassa 3 etapas e o final do processo de aprendizagem acontece enquanto a gente dorme, as fases 3 e 4 do sono. Então, não existe consolidação de memória sem sono de qualidade. A gente aprende enquanto estuda, mas a gente continua aprendendo enquanto dorme. Então, é impensável uma rotina de estudos onde não exista dormir bem, onde não exista descansar, onde não existam atividades que o aluno faz para simplesmente estar bem, para estar feliz. Gosto muito de pensar na comparação e na analogia com atletas de alta performance. Se a gente pensar num jogador de futebol às vésperas de um campeonato, a gente consegue pensar que não faz sentido esse jogador chegar exausto, certo? Não, se ele chegou exausto, ele não vai conseguir jogar bem. Se ele chegou exausto, é porque ele não teve uma boa preparação. Isso qualquer leigo consegue enxergar. Mas quando o assunto é estudos, qual que é a ideia do senso comum? Não. Quem estudou de verdade vai chegar cansado. Nós naturalizamos o cansaço por falta de conhecimento científico aplicado à aprendizagem e por falta de estratégias mais práticas para esses alunos. Se o estudante está na sala de aula, ele ouve do próprio professor uma pergunta do tipo, está com matéria atrasada? Então, o que você faz da meia-noite às 6? Ele vai invalidar o próprio sono. O que eu mais tenho são alunos que começam a ser orientados por mim e dizem, eu não consigo descansar porque eu sinto culpa. Não é que eles não descansam, não é que eles não têm atividades de lazer, é que eles não as aproveitam, porque enquanto eles estão descansando, vendo um filme, até num almoço de família, eles permanecem tensos. A culpa impede que você relaxe para ter uma conversa com um amigo, para ver um filme, para dormir um sono de qualidade. Não existe preparação bem feita sem que haja tempo para dormir, para descansar, para estudar. E eu sei que por muito tempo a gente ouviu e a gente ainda continua ouvindo, tem muito chão pela frente para levar esse conhecimento científico para o meio educacional, que é a ideia de quem estuda mais tem mais chance de ser aprovado. De novo, vou trazer a comparação com o jogador de futebol. Qualquer pessoa leiga sabe que nenhum jogador de futebol pode treinar o dia inteiro. É óbvio. Porque cansa, porque tem chance de lesionar. E com estudo. Parece que quando o assunto é estudar, quanto mais melhor. E isso não é verdade. Alguém que estuda 10, 12 horas por dia de estudo é um primeiro sinal de que simplesmente não sabe estudar. A parte mais triste é imaginar que essa culpa nem é do aluno. Se esse aluno não teve acesso a uma informação de quais melhores estratégias para estudar, porque isso não é tema ainda de assunto em escola, nem de Fundamental 2, nem de ensino médio, nem de cursinho pré-vestibular, é compreensível que eles fiquem buscando estratégias na internet, mas sem exatamente saber qual a melhor forma de estudar. Paloma, Jéssica, fica à vontade.
fazer uma pergunta para Fernanda, dentro disso que você está falando, Fernanda, que é muito sério, né? Muito profundo essas marcas, essa dinâmica psíquica dentro desse ser que está escolhendo uma profissão, ainda tem o peso disso, né? Fazer uma escolha certa, acertar na profissão, enfim. Existem escolas, eu falo aqui em Goiânia, mas eu acredito que em outras cidades, né, de médio, grande porte, em que elas são, inclusive, muito procuradas e ganham fama pela pressão psicológica que elas fazem nos alunos. E essa frase que você falou, o que você faz da meia-noite às 6? Quer dizer, um 8,5, um 9 não serve, tá de perna para cima, né? Então, assim, o que dizer, então, desses centros de ensino que fazem exatamente o oposto do que você está falando, que pegam essa pressão como uma bandeira e que assim é que funciona? Como que a gente lida com isso? E os jovens, né, pré-adolescentes, adolescentes que estão lá, estão com gastrite, estão com insônia, estão tendo que tomar remédio, estão se drogando, se mutilando. E aí, né, como é que a gente lida com isso? A nossa cultura valida. Eu tenho viajado o Brasil inteiro, conheço escolas no Brasil inteiro. Aqui mesmo em Goiânia a gente tem algumas escolas. Amanhã mesmo eu estarei no Symbios para fazer uma palestra com os pais dos alunos do Symbios, justamente por conta dessa preocupação. Mas fato é que, falando da nossa cidade, né, a cultura valida. A cultura valida num grau tão grande que já aconteceu de encontrar a mãe de aluno no supermercado e a mãe vir falar comigo que a preocupação dela era: há 1 mês do Enem, estou preocupada porque minha filha está bem. E eu olhava para ela e dizia: como é que é? Não, estou muito preocupada porque a filha da minha cunhada já tá medicada, já não vai mais nos almoços de família. Você olha na cara dela, professora, você vê que ela está estudando, ou seja, a pessoa está adoecendo. E aí, adoecer é um indicativo de que está realmente dedicado. Eu olho para minha filha, ela está bem, e eu não sei o que fazer. Será que ela realmente está estudando? E aí vou eu explicar. Ela está bem porque a gente vem preparando isso desde o mês de janeiro. Ela não está bem à toa, ela não está bem de graça. Ela está bem porque ela fez algo que é muito mais difícil. É muito mais fácil focar só em estudo. Difícil é ter uma vida saudável. Comer bem, dormir bem, estudar, isso é mais difícil. Agora, uma vida desregrada é até mais fácil de fazer. Então, falta informação. Esse é o primeiro ponto de todos. Mas eu costumo dizer que contra dados não há argumentos. A gente vem trabalhando aqui em Goiânia desde 2017. Foi o primeiro ano de aplicação do método LEAL, que é o método que eu ensino, que é todo baseado em evidências científicas. Desde então, a gente tem os melhores resultados. Em 2017, o primeiro aluno que passou em medicina na UFG era um aluno do método, fez questão de contar na primeira entrevista que deu para o jornal, que de segunda a sexta fazia academia, no final de semana saía com os amigos, que tinha namorada e que a namorada também tinha passado. De lá para cá, as coisas têm mudando devagarzinho, elas têm mudado devagarzinho. Né? No último resultado que nós tivemos, dos 10 primeiros lugares em medicina na UFG, 7 foram meus alunos, de escolas diferentes. Então, como é que você argumenta? Né? A gente tem resultados, por exemplo, em Manaus, que 50% dos alunos de medicina da Faculdade Federal de Manaus foram meus orientandos. Então, o que isso significa? Que existe um jeito de estudar que não é baseado em achismo, não é baseado em tortura, não é baseado em uma psicologia de pressão, também não é baseado em fofura, como eu brinquei aqui, né? Que eu fiquei famosa aí por ser a mentora fofa. É porque a base é ciência. Importa muito pouco o que eu acho. Importa muito pouco o meu jeito de estudar. Eu falo sempre para os meus alunos que experiência pessoal não é método. Eu não posso simplesmente pegar um microfone e ensinar alunos a estudar do jeito que eu estudo. Isso funciona para mim. Agora, o cérebro possui padrões de comportamento e aprendizagem. Eles precisam dominar esses padrões. Eles precisam entender como o cérebro aprende. A importância do sono, da alimentação, da meditação. E, a partir dali, tomar decisões mais estratégicas. Eu entendo que a família fica ansiosa, tem medo. E se tudo que ela conhece de repertório é esse tipo de estudo, ela vai defender, ela vai querer que o filho dela estude dessa mesma forma. É compreensível. Mas a ciência está aí para isso, né? Exemplos que eu costumo dar, Lívia, que explicam essa mudança. Há alguns anos atrás, colocar uma sanguessuga numa pessoa era considerado medicina. A paciente chegava, anêmico, e fazia uma sangria. Imagina a situação. Em 1840, um médico sueco defendeu que os médicos, antes de fazer cirurgia, que eles deviam lavar as mãos. Quem sabe se os médicos lavarem as mãos, não tem menos chance de adoecer depois. Ele foi internado e morreu no manicômio. Então, assim, eu tenho bastante esperança, porque existe uma dificuldade muito grande de mudar paradigmas,
é doído. Imagina para um professor que dá aula de um mesmo jeito, que brinca com esse meia-noite às 6, com muito orgulho, dizendo, é assim que eles passam, descobrir que ele está errado, né? Por muito tempo eu falei, como falam os meus alunos, eu passei pano, como eles dizem, né? Eu fui mais gentil para falar desse assunto, até entender a importância que tem um adulto, um profissional, um especialista na área que domina essa temática, poder se posicionar de uma maneira aberta, mesmo sabendo que tem gente que vai ouvir e vai ficar emburrado, né? A gente acha que essa adolescente que emburra, adulto emburra também. Pois é, Fernanda. Se a família tem um papel aí essencial, né, para esse estudante, os professores também têm um papel importante, né, para desempenhar, né, auxiliando esse aluno que vai prestar o vestibular. A gente queria falar um pouco mais sobre como desempenhar, né, como que o professor tem que desempenhar esse papel para auxiliar, de fato, quem vai prestar vestibular. Perfeito. O primeiro grande desafio dos professores é não ter passado por nenhum tipo de preparação que envolva essas temáticas que a gente tem conversado aqui. Aprendizagem, neurociência da aprendizagem, técnicas de estudo, métodos de estudo, nada disso faz parte da grade curricular de um curso de licenciatura. Isso mesmo quem fizer licenciatura hoje, nos dias atuais. Então, é compreensível que o professor entre na sala de aula e que ele não faça ideia de como ensinar o aluno dele a estudar, porque ele não estudou esse assunto. Sei que é absurdo, sei que não faz o menor sentido, mas é assim que funciona na prática. Então, se ele não teve acesso a esse tipo de informação, ele vai buscar. E aí tem três caminhos. Tem o professor que não se importa com esse tipo de temática, mas ele também não ensina a estudar. Eu diria que dos males o menor, porque muito ajuda quem não atrapalha. Tem um outro caminho, que é aquele professor que vai tentar fazer o máximo, e é interessante esse engajamento. Só que ele vai ensinar com base em experiência pessoal. Aí o tiro costuma sair pela culatra. A orientação vai funcionar para um grupo de alunos e simplesmente não vai funcionar para o outro. É nessa hora que algumas pessoas mais efusivas, mais empolgadas, entusiasmadas, elas se perdem na própria narrativa. E aí elas vão dizer que quanto mais melhor, que não precisa descansar no domingo, o que você faz da meia-noite às 6. E isso pode até ser fruto da experiência desse professor. Mas experiência, seja ela de observação nesse caso, seja ela pessoal, não é método. E um terceiro ponto, que é o professor que vai atrás de formações mais técnicas. Eu viajo o Brasil inteiro e tenho uma leva grande de professores que vêm em busca de entender. Eu queria poder dar um conselho para o meu aluno, eu queria falar sobre o processo de aprendizagem dele, mas eu não queria falar isso com base no que eu acho. Eu queria poder falar isso com base em ciência. Eu entendo que isso faz parte do fazer e da formação continuada de um professor que realmente está preocupado com o seu aluno e que quer, seja se abster de alguma temática, porque ninguém é obrigado a saber de tudo, seja fazer uma orientação e poder fazer uma orientação que realmente vai ser assertiva. Fernanda, você trouxe, e é muito importante a gente trazer nessa questão da forma mais eficaz de estudar. A gente pode acompanhar alunos, e às vezes isso até se estende, né, para um concurso, que fazem o Enem 3, 4, 5 vezes, estudam sim, às vezes até tem o conhecimento do que é pedido ali na prova, mas não conseguem por ansiedade, por angústia, acaba não conseguindo ser eficaz naquela prova. E aí, ok, eu sou um aluno de ensino médio, já fiz algumas vezes, não consegui, e também isso não foi me ensinado na escola. O que eu posso fazer? A que profissional eu posso recorrer? Como estudar dessa forma mais eficaz? O primeiro caminho, para quem já percebeu que as notas não estão subindo, ou que o número de acertos não está subindo, é pensar que ele precisa estudar de uma outra forma. E parece simples isso que eu estou falando, mas para alguns alunos isso demanda anos. Cair a ficha de pensar, opa, talvez o jeito que eu estou fazendo não seja o ideal. Porque pensar isso dói. Pensar isso é frustrante. A primeira sensação que eles têm é, então eu perdi tempo? Então eu joguei meu tempo fora? Então encarar esse ponto é a primeira parte, a principal parte. Né? O Einstein já falava que loucura é querer ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso testar estratégias diferentes. Minha indicação primeira, falando até de orientações práticas para quem está acompanhando a gente aqui agora. Imprima uma prova do Enem, elas estão disponíveis no site do INEP, tem tanto as provas quanto os gabaritos. Faça a prova inteira em casa. Não é fácil fazer isso, avisa a família, se organiza para ficar aquelas 5 horas e meia ali em função disso e faça a prova. Depois disso, faça uma correção aprofundada da prova. Identifique quais questões você errou e separe os tipos de erro. Você errou porque não sabia o conteúdo? Você errou porque não teve tempo para resolver? Ou você errou porque não entendeu a questão? Então, faltou ou interpretação ou até mesmo atenção. Dividir os tipos de erro já vai te dar um norte. Falando do Enem especificamente, as questões mais fáceis valem mais.
O Enem é corrigido com uma técnica que é chamada técnica de TRI, Teoria de Resposta ao Item. Ou seja, o Enem te exige coerência de acertos. Não adianta errar uma questão fácil e acertar questões muito difíceis. É preciso entender a lógica da prova. Eu sinto que alguns alunos, até por falta de orientação mesmo, vão para a prova do Enem como se fossem fazer uma prova do colégio. Não vai funcionar. A lógica do Enem é muito diferente da lógica da prova do colégio. Na prova do colégio, a questão mais difícil vale mais. No Enem é só o contrário. Então, eu me preparo para fazer uma prova diferente, ou mesmo tendo domínio de conteúdo, eu posso chegar lá e posso ter muita dificuldade para a prova. Outro aspecto que é bastante importante nessa preparação é entender que o estudo que é feito para as provas do colégio, ou seja, estudar na véspera da prova, que pode dar muito certo no colégio, pode dar muito errado no Enem ou em qualquer outro vestibular. Quando você estuda na véspera da prova, os americanos chamam isso de cramming, que é você acumular, empilhar conteúdos. Você processa várias informações, acumula na cabeça, no dia da prova você vomita elas ali. Eu costumo dizer que para identificar se isso está acontecendo é aquele caso clássico. Antes de começar a preencher a prova, o aluno tem que virar o verso e escrever o máximo de informação que ele lembra, porque se sacudir a cabeça parece que alguma coisa cai. Se está fazendo prova assim, está estudando errado. O termômetro é esse, não é difícil de identificar. É preciso estudar com memória de longo prazo, ou seja, dar tempo para o cérebro processar as informações. Como fazer isso? Espaçando os conteúdos. Então, evita estudar uma mesma matéria o dia inteiro. Estude de 3 a 4 matérias por dia e veja essas matérias mais vezes. Para quem já está há 2, 3, 4 anos estudando para o Enem e para o vestibular, evite assistir a aula, ler teoria e fazer exercício. Eu sei que vocês vão ver esse nível de orientação para todo lado. Só que se você de novo assistir a aula, ler teoria e faz exercício, você vai acertar as questões que você acabou de ler a teoria. Mas é como se você tivesse colado. Na hora da prova você não vai ter a teoria para ler, você não vai conseguir se sair bem. Então, para quem já tem uma base de conteúdos, sempre prefira ir direto para as questões. Você vai errar mais? Com certeza. Mas mesmo que você erre mais, você vai transformar seus erros em aprendizagem. É por isso que não dá para desconectar uma preparação técnica de uma preparação emocional. E aí, falando de ajuda, né? Você falou até quem procurar. Eu estou todos os dias na internet produzindo conteúdo gratuito, faço isso com muito gosto, faço isso sabendo o impacto que isso gera na vida das pessoas. Eu sou uma pesquisadora que resolveu pesquisar o pré-vestibular. É pouco comum, infelizmente, são áreas que não conversam muito. A gente tem o cursinho pré-vestibular e o ensino médio para um lado e a universidade para o outro. Eu uni os dois caminhos porque os dois caminhos eram que já fazia parte da minha vida. Então, para quem quiser me procurar, pode me achar no Instagram, pode me achar no YouTube e vai receber ali com certeza uma série de orientações que já vão dar pequenas viradas de chave que vão fazer uma diferença muito grande na preparação. Jéssica, Paloma, não sei como é que nós estamos de tempo aí, mas se me der corda, você sabe, viu, Fernanda, que eu vou perguntando e falando. Dá tempo, Jéssica? Dá tempo para mais uma, viu, Lívia? Tá ótimo. É só uma curiosidade que eu tenho, Fernanda, baseado nisso tudo que você está trazendo, mas é um outro público. É o público do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado. São pessoas que estudam muito, que estão produzindo conhecimento para a nação, para o país, para o mundo, mas à custa de um tormento interno, de uma pressão, de tanta, sabe, assim, de tanta angústia. E eu fico pensando assim, será que tem uma estratégia? Será que isso que você traz para o pré-vestibular, né, que é um método, que é essa cabeça mais arejada, esse cuidado com o corpo e com as estratégias, isso pode funcionar também para esse público? Ah, com certeza. Hoje o foco tem sido mais em cima de trabalhar com o pré-vestibulando, mas até o ano passado a gente ainda fazia o método Léo para pós-graduandos. Hoje eu tenho alunos de mestrado, doutorado do mundo todo, não só que moram aqui no Brasil, mas que moram em outros países também. A gente tem um curso que a gente chama de curso diferentão, e é bem essa pegada, é ser um diferentão, de estudar de uma forma diferente. Os benefícios são gigantescos. Quando a gente está falando de alguém que está fazendo pós-graduação, é preciso trabalhar principalmente com a dificuldade de lidar com ambientes adoecedores. O ambiente da pós-graduação é o grande problema, é um dos grandes vilões. O ego, a necessidade de ser melhor que o outro, o medo de perder a bolsa, os prazos, a cobrança e a relação normalmente adoecida com o seu próprio orientador. Para ser um orientador de mestrado e doutorado, você não precisa estudar para ser um orientador.
Basta que você tenha feito a pesquisa primeiro. Então, a gente tem que parar para pensar que quem orienta um mestrando não é um profissional competente para orientar, é um profissional que fez uma pesquisa. Com que competência essa pessoa se torna orientador? Nenhuma. Então, as pessoas vão aos trancos e barrancos tentando fazer o melhor que elas podem. E aí você vai ter orientadores que são amáveis ou que são preocupados com seus mentorados. Eu tive esse privilégio no meu mestrado, pude estar com uma orientadora que se preocupava com a minha saúde mental. Mas eu, rebelde que fui, fiquei 6 meses sem orientador, porque enquanto não tivesse alguém minimamente competente para estar comigo, eu preferiria ficar sozinha, foi o que eu fiz, para desespero do sistema. Então, é importante olhar para isso. Meu orientador, ele está fazendo o melhor que ele pode, mas que competência ele tem para orientar? Porque se o mestrando, se o doutorando fechar os olhos para o mundo lá fora e olhar só para esse ambiente que em parte é adoecido de um sistema de pós-graduação e achar que aquilo ali é todo o universo, a chance disso virar um problema, infelizmente, é uma chance muito grande. Eu gosto sempre de lembrar disso. O orientador é um pesquisador. Ele caiu ali, na maioria das vezes, ele caiu ali de paraquedas. O conhecimento que essa pessoa tem para lidar com pessoas é de experiência pessoal. E aí, nessa hora, tem quem vai cuidar do seu mentorado, vai dizer, tá comendo bem, tá dormindo bem, tá tudo bem, esse prazo funciona. E tem aquele que vai dizer, não, o próprio processo seletivo já é por aí. Eu pressiono, quem sobreviver fica, quem não sobreviver vai embora. Não dá, né? Não dá. Fernanda, muito obrigada aqui pela entrevista, né, por todas essas informações. Espero encontrá-la mais vezes aqui no Tom Maior para outras entrevistas. Muito obrigada pela participação e até uma próxima. Até a próxima, muito obrigada. Obrigada, Lívia, todo mundo todo acompanhando aqui pela TV Sagres. Para mim foi uma alegria, me convidem que eu volto com muito prazer. Combinado. Agradeço também